São 2 da tarde de uma quarta-feira fria e nublada em Lisboa. São 2 da tarde de uma quarta-feira fria e nublada em Lisboa. O tipo de tarde em que as nuvens baixas cobrem o céu e o vento faz as pessoas andarem mais rápido pelas ruas do centro da cidade. É nesse cenário que um senhor de 73 anos empurra devagar as portas giratórias do Banco Atlântico, o maior e mais imponente banco privado do centro histórico da capital portuguesa. O edifício fica numa das esquinas mais nobres da Avenida da Liberdade, todo revestido de mármore branco por fora, com aquelas colunas altas que fazem qualquer pessoa comum se sentir pequena só de parar na calçada e olhar para cima. O senhor se chama Antônio Ferreira. Antônio tem 73 anos, cabelo todo branco penteado para trás, com aquele cuidado discreto de quem ainda se respeita, mas sem nenhuma vaidade exagerada. Ele usa uma calça de tecido cinza escuro, já um pouco desbotada nos joelhos, uma camisa xadrez de flanela, abotoada até o último botão, e por cima, um casaco de lã cor de castanha que claramente já tinha visto dias muito melhores. Nos pés, um par de sapatos de couro preto bem gastos nas solas, mas limpos. Na mão direita, ele carrega uma bengala de madeira escura, daquelas com a pontinha de borracha no chão, e na mão esquerda segura com muito cuidado uma pasta de papel Manila, daquelas antigas mesmo, com o elástico todo desbotado, prendendo tudo junto. A pasta tá surrada nas bordas, como se tivesse passado anos numa gaveta antes de alguém decidir tirá-la de lá. Antônio entra no banco e para por um segundo logo depois das portas giratórias, como se estivesse se orientando no ambiente. E o ambiente, convenhamos, impressiona qualquer um. O piso é de mármore branco com veios dourados. Os tetos são altíssimos, com lustres de cristal que derramam uma luz amarelada e quente sobre tudo. As cadeiras da área de espera são estofadas em couro bege claríssimo. Ao fundo, atrás de um longo balcão de granito preto, ficam os atendentes, todos de paletó azul marinho e gravata cinza, com o crachá no peito e aquele sorriso treinado que aparece só quando o cliente que chega parece valer a pena. Nas mesas ao longo das paredes laterais, consultores bem vestidos atendem clientes que chegam de terno e gravata, com pastas elegantes debaixo do braço e aquela postura de quem sabe exatamente quanto dinheiro tem na conta e não precisa ficar provando isso para ninguém. É nesse ambiente que Antônio Ferreira entra com a sua bengala, a sua pasta surrada e o seu casaco velho. E imediatamente, sem que ele tenha dito uma única palavra ainda, as coisas começam a acontecer. Um segurança perto da entrada ergue levemente as sobrancelhas. Um cliente de terno olha para o lado com aquele olhar de quem acha que entrou gente no lugar errado. 2 atendentes atrás do balcão se entreolham rapidinho, aquela troca de olhar que não precisa de palavras para dizer muita coisa. O movimento natural do banco, aquele zumbido de conversas baixas e teclas de computador, parece diminuir por um segundo, como se o ambiente todo tivesse percebido a presença de algo fora do lugar. Mas Antônio não parece nem um pouco intimidado. Ele respira fundo, ajusta a pasta debaixo do braço, firma a bengala no mármore e começa a caminhar devagar em direção ao balcão de atendimento. Cada passo dele ecoa levinho no piso de mármore, a pontinha da bengala fazendo aquele clique seco a cada apoio. E mesmo com todo mundo olhando, mesmo com aquele silêncio carregado que se formou em volta dele, Antônio caminha com uma dignidade tranquila, daquelas que a gente só encontra em pessoas que já passaram por coisa muito pior na vida e aprenderam que a opinião dos outros não paga as contas de ninguém. Atrás do balcão, a atendente que está de frente para ele se chama Mariana. Mariana tem 28 anos, cabelo preso num coque, batom bordô, unhas feitas, uniforme impecável. Ela é competente, é organizada, tem ótimas avaliações internas e um sorriso que ela sabe ligar e desligar conforme a necessidade. Quando vê Antônio se aproximando, ela não desliga o sorriso, mas ele muda de qualidade.
Fica com aquele brilho um pouco diferente, que não é exatamente antipatia, mas também não é acolhimento. É aquele sorriso de quem já decidiu o que a pessoa que está chegando quer antes mesmo de ouvir o que ela vai dizer. Antônio chega ao balcão, apoia levemente os dois antebraços na borda de granito e diz com uma voz calma, clara, educada, sem nenhuma hesitação: "Com licença. Moça, estou com um problema na minha conta. Ela não está funcionando corretamente há alguns dias." Dito isso, ele coloca a pasta de papel manila em cima do balcão e empurra na direção de Mariana. Mariana olha para a pasta, olha para o Antônio, olha de novo para a pasta. Ela não abre. Ela não digita nada no computador. Ela não pede o CPF, não pede o cartão. Não faz absolutamente nada que uma atendente de banco deveria fazer quando um cliente diz que está com problema na conta. Em vez disso, ela inclina levemente a cabeça para um lado, como quem está sendo muito paciente com uma situação difícil, e diz com aquele tom cuidadoso demais, que na prática é uma forma de humilhar sem levantar a voz: "Senhor, me parece que o senhor pode ter entrado no banco errado. O Banco Atlântico atende um perfil específico de clientes. Se quiser, posso indicar alguma agência de banco público aqui perto que talvez seja mais adequada para o que o senhor precisa." Antônio ouve tudo sem mudar a expressão. Deixa ela terminar. Espera um segundo. E então diz, ainda com a mesma calma de antes: "Moça, por favor, basta verificar no sistema uma vez. Talvez a minha conta esteja mesmo aqui neste banco. O número está ali dentro da pasta se quiser conferir." Mariana suspira por dentro, aquele suspiro que a gente não deixa sair, mas que está lá. Ela pega a pasta, abre, dá uma olhada rápida nos documentos, aquela olhada de quem não está realmente lendo, está só fingindo que está verificando, e fecha de novo. Então diz: "Senhor, isso aqui vai precisar de um tempo para ser analisado com calma. O senhor vai ter que aguardar na área de espera. Pode ir se sentar ali, por favor." E sem nem dar tempo para o Antônio responder, Mariana já virou para o lado e começou a digitar alguma coisa no computador, como se o assunto tivesse encerrado. A pasta com os documentos de Antônio ficou jogada no balcão do lado, sem o menor cuidado. Antônio olha para ela por um segundo, depois olha para a área de espera que ela indicou. É um cantinho lá no fundo, com duas cadeiras de couro encostadas na parede, perto da impressora e de um bebedouro. Bem longe das cadeiras confortáveis, onde os clientes de terno esperam com um café na mão. Mas Antônio não diz nada. Ele pega a pasta de volta, vira e caminha até lá com a bengala e se senta com aquela calma que já ficou claro que é a marca dele. O banco continua funcionando em volta dele. Consultores atendem clientes, telefones tocam, impressoras trabalham. E ali no cantinho, numa cadeira de couro perto do bebedouro, fica um senhor de 73 anos, com uma pasta surrada no colo, esperando. E todo mundo que passa por ali olha, e alguns cochicham alguma coisa para um colega, e tem os que sorriem de canto de boca, e tem os que simplesmente desviam o olhar rapidinho, daquele jeito de quem não quer se envolver, mas também não vai fazer nada. O tempo passa. 15 minutos, 30. Antônio continua sentado. Ele não tira o celular do bolso, não folheia nada, não demonstra inquietação nenhuma. Ele simplesmente fica sentado, com as duas mãos apoiadas no cabo da bengala, olhando levemente para o espaço à sua frente com uma expressão que é difícil de decifrar, mas que parece ter muita coisa guardada dentro. Depois de uns 40 minutos sentado ali, Antônio se levanta devagar, ajusta o casaco, firma a bengala e caminha de volta até o balcão. Mariana ainda está lá. Antônio diz com a mesma educação de antes: "Moça, me desculpe incomodar, mas já faz um bom tempo que estou esperando. Se a senhora estiver muito ocupada, gostaria de falar com o gerente da agência. Tem um assunto que precisa ser tratado diretamente com ele." Mariana olha para ele com aquela paciência forçada, digita alguma coisa, pega o interfone e chama. A sala do gerente fica nos fundos, separada do salão principal por uma parede de vidro com persianas semi-abertas. Dá para ver a silhueta do homem lá dentro, sentado atrás de uma mesa grande.
O gerente se chama Ricardo Souza. Ricardo tem 42 anos. É alto, usa um terno azul escuro de corte ajustado, relógio caro no pulso e um anel de formatura na mão direita. Ele entrou no banco como trainee 20 anos atrás. Foi subindo devagar e tem 2 anos nessa gerência. É respeitado pelos superiores e temido pelos subordinados, que é o tipo de combinação que faz muita gente achar que é um bom gestor, quando na verdade só é autoritário com quem não pode reagir e bajulador com quem pode. Ricardo ouve Mariana pelo interfone dizer que tem um senhor que quer falar com ele. Ricardo olha pela persiana semiaberta, enxerga Antônio lá no balcão e já faz o julgamento em menos de 3 segundos. Ele fala baixinho no interfone de volta. Que tipo de cliente é esse, Mariana? Ele tem conta premium aqui? Mariana hesita e diz que não sabe ao certo, senhor. Ricardo dá um suspiro e diz: não tenho tempo para esse tipo de situação agora. Manda ele esperar na área de espera. Se ficar tempo suficiente, ele mesmo vai embora. E é exatamente o que acontece. Mariana transmite a mensagem com aquele verniz de gentileza, diz que o gerente vai atendê-lo assim que possível e Antônio volta para a cadeira do cantinho. Mais 20 minutos se passam. É nesse momento que entra em cena uma terceira pessoa. Um funcionário mais jovem que vinha voltando de um intervalo com um café na mão, atravessa o salão e, para quando vê o senhor sentado sozinho no cantinho, enquanto um colega próximo cochichava algo com um sorriso irônico no rosto. Esse funcionário se chama Miguel. Miguel tem 26 anos, trabalha no banco há 2 anos num cargo júnior, cuida de documentação e processamento de cadastros. Não é um cargo que aparece em reuniões importantes, nem que aparece no organograma quando o banco faz apresentação para investidores. É o tipo de cargo que existe em todo lugar, mas que ninguém nota muito. Miguel para, olha para o senhor, ouve o que o colega do lado está cochichando, que era basicamente uma piada sobre o que um senhor daquele jeito poderia estar fazendo num banco como aquele. E Miguel não ri. Ele fica sério, coloca o café numa mesa próxima e caminha até onde Antônio está sentado. Chega perto, se abaixa levemente para ficar na altura do senhor sentado e diz com uma voz natural e respeitosa: boa tarde, senhor. O senhor está sendo atendido? Posso ajudar em alguma coisa? Antônio olha para Miguel com atenção. Fica um segundo avaliando o rapaz. Então diz: rapaz, preciso falar com o gerente desta agência. Tem um assunto que não pode ser resolvido só pelo balcão. Miguel assente e diz: pode deixar, senhor. Deixa eu ver o que eu consigo fazer. Já volto. Miguel vai até a sala de Ricardo, bate na porta e entra. Ricardo está ao telefone e faz aquele gesto com a mão de quem está mandando o outro esperar. Quando desliga, olha para Miguel com aquela cara de quem não tem tempo. Miguel diz: doutor Ricardo, o senhor que está esperando há quase 1 hora ali na área de espera insiste em falar com o senhor. Parece que é um assunto importante. Ricardo coloca a caneta em cima da mesa devagar e diz: Miguel, eu já sei disso. Fui eu que mandei ele esperar lá. Vai se ocupar com o seu trabalho. Isso aqui não é problema seu. Não é para você se meter nisso, não. Miguel engole seco, assente e sai. Volta para o seu lugar. Mas continua olhando de vez em quando para o cantinho onde Antônio está sentado. Passa mais um tempo e aí Antônio levanta de novo. Dessa vez ele não vai ao balcão. Ele vai direto para a sala do gerente. Caminha pelo salão com a bengala clicando no mármore. Passa por entre as mesas dos consultores e vai em direção à porta de vidro da sala de Ricardo. Quando Ricardo o vê vindo, ele se levanta da cadeira. Abre a porta antes que Antônio chegue nela e fica parado na entrada com os braços levemente cruzados, numa postura que mistura impaciência com aquele falso profissionalismo de quem não quer parecer mal educado na frente dos outros, mas também não vai deixar o outro entrar na sala. Ricardo diz: Senhor, o que foi que o senhor precisa? Pode me dizer aqui mesmo. Antônio para na frente dele, entrega a pasta e diz com a mesma voz calma de sempre: Olha,
Nessa pasta estão os detalhes da minha conta. Não estou conseguindo fazer movimentações há alguns dias. Queria que o senhor verificasse no sistema e me dissesse o que está acontecendo. Ricardo pega a pasta, dá uma olhada por cima, sem abrir direito, sem ir para o computador, sem fazer absolutamente nada técnico, e então solta uma risadinha curta, daquelas que a pessoa disfarça de profissionalismo, mas que na verdade é pura arrogância. E diz: olha, senhor, quando uma conta fica parada por muito tempo ou com saldo insuficiente, o sistema bloqueia as operações automaticamente. Imagino que seja esse o caso aqui. O senhor deve estar com o saldo zerado há algum tempo e por isso as transações foram bloqueadas. É o procedimento padrão do banco. Antônio olha para ele com muita calma e diz: mas o senhor verificou no sistema? Ricardo responde sem hesitar: senhor, eu tenho anos de experiência nesse setor. Só de olhar para a situação já sei diagnosticar o problema. Não preciso do sistema para isso. Agora, com todo o respeito, peço que o senhor se retire. O senhor está chamando atenção desnecessária dentro da agência e os outros clientes estão percebendo. Se quiser, a Mariana pode te indicar onde fica uma agência mais adequada para o seu perfil. Antônio ouve tudo. Não muda a expressão. Não levanta a voz. Não fica nervoso. Ele simplesmente estende a mão, pega a pasta de volta das mãos de Ricardo, coloca em cima da mesa ali do lado e diz: tudo bem, vou embora. Mas deixo isso aqui para quando o senhor tiver um tempinho. Vale a pena dar uma olhada. E aí Antônio vira, caminha devagar em direção à saída com a bengala, e quando está quase chegando na porta giratória, ele para, vira o corpo de lá de onde está, olha para o Ricardo, que ainda está de pé na entrada da sala, e diz numa voz que não é alta, não é agressiva, mas é absolutamente firme: guarda uma coisa na memória. O que o senhor fez hoje vai ter uma consequência muito séria. Dito isso, Antônio Ferreira atravessa as portas giratórias e desaparece lá fora na tarde fria da Avenida da Liberdade. Ricardo fica parado por um segundo. Aquelas palavras chegaram diferentes, sabe? Não foi o tom raivoso de alguém que está descontando frustração. Foi o tom de alguém que sabe exatamente o que vai acontecer a seguir. Mas aí Ricardo balança levemente a cabeça, manda aquele pensamento embora, volta para a sala e fecha a porta. O velho só falou aquilo no calor do momento. Todo mundo faz isso. Não tem nada atrás daquilo. A pasta com os documentos do Antônio ficou em cima da mesa lá fora, do lado do balcão, onde Ricardo tinha deixado. Ninguém foi lá pegar. Ninguém foi verificar nada. O banco continuou funcionando normalmente, com clientes de terno entrando e saindo, e a pasta ficou lá esquecida. Foi Miguel quem pegou. Mais tarde, quando o movimento diminuiu, ele viu a pasta em cima da mesa. Pegou, abriu, tirou os documentos de dentro. Tinha um papel com um CPF, um número de conta, e uma cópia de um extrato bem antigo. Miguel foi até o computador do seu posto, entrou no sistema interno do banco e começou a digitar os dados. Primeiro o CPF, depois o número da conta. E aí a tela carregou. Miguel ficou parado olhando para o monitor por uns 5 segundos, sem fazer nada. Depois piscou, leu de novo, rolou a tela para baixo, leu mais, rolou de novo. Então encostou devagar no encosto da cadeira, como alguém que precisa de um momento para processar o que acabou de ver. A conta de Antônio Ferreira não estava com saldo zero. A conta de Antônio Ferreira tinha um saldo que a maioria das pessoas não veria nem somando o salário de uma vida inteira. Mas isso nem era o mais impactante. O que estava ali na tela, nas informações cadastrais da conta, nos registros de participação acionária vinculados ao perfil, era uma informação que mudava completamente tudo o que tinha acontecido naquela tarde. Antônio Ferreira era o acionista majoritário do Banco Atlântico. 62% das ações do banco estavam registradas no nome dele. Não era um cliente importante, não era um investidor de peso, era o dono, um dos fundadores originais. O homem que tinha assinado os documentos de abertura daquela instituição décadas atrás,
que tinha construído aquele prédio de mármore branco na Avenida da Liberdade, com o dinheiro que levou anos para juntar, que tinha estabelecido as regras internas, contratado as primeiras pessoas, criado os primeiros produtos financeiros. O Banco Atlântico existia porque Antônio Ferreira quis que ele existisse. Miguel ficou sentado olhando para a tela por um longo tempo. Depois imprimiu um relatório completo, dobrou, colocou debaixo do braço e foi até a sala de Ricardo. Ricardo estava com um cliente importante naquele momento, um empresário de meia-idade que tinha acabado de chegar, e os dois conversavam animados sobre um produto de investimento novo que o banco estava lançando. Ricardo tinha aquele sorriso de gerente em modo de encantamento, aquele sorriso que aparecia automaticamente quando do outro lado havia dinheiro e prestígio suficientes. Quando Miguel entrou, Ricardo levantou os olhos e fez um gesto discreto com a mão, do tipo que significa o que foi. Mas fala logo porque não tenho tempo. Miguel foi até a mesa, colocou o relatório impresso em cima dela e disse baixinho: Doutor Ricardo, esse é o relatório da conta do senhor que o senhor atendeu mais cedo. Acho que o senhor precisa ver isso agora. Ricardo olhou para o papel sem pegar, olhou para o Miguel e disse no mesmo tom baixo: Miguel, já te disse que não vou perder tempo com isso. Vai para o seu posto. Miguel disse: Doutor Ricardo, com todo o respeito, é muito importante. Por favor, dá uma olhada só uma vez. Ricardo pegou o relatório, deu uma olhadinha por cima, sem mudar a expressão, e empurrou de volta na direção de Miguel, dizendo: Não tenho interesse em conta de saldo zero. Me aparece com isso de novo, e você vai ter problema sério. Miguel pegou o papel de volta, assentiu, saiu da sala e voltou para o seu posto. Dobrou o relatório, colocou na gaveta e ficou com aquela sensação incômoda de quem sabe de algo importante, mas não sabe mais o que fazer com essa informação. Naquela noite, enquanto Lisboa esfriava lá fora e as luzes da Avenida da Liberdade acendiam uma por uma, Miguel ficou pensando no senhor de casaco velho que tinha chegado com uma pasta surrada e saído sem ser ouvido. E pensou também nas palavras que o senhor tinha dito na saída, que haveria uma consequência muito séria. Na manhã seguinte, eram exatamente 11 horas da manhã quando as portas giratórias do Banco Atlântico se abriram de novo. Antônio Ferreira entrou. Dessa vez, porém, ele não estava sozinho. Do seu lado, vinha um homem de uns 50 anos, alto, de terno cinza grafite impecável, gravata bordô com um alfinete dourado no nó, sapatos engraxados que refletiam o brilho do mármore do piso, e na mão uma maleta de couro preto com fechos dourados, que é o tipo de coisa que aparece quando alguém tem documentos importantes e quer que os outros saibam disso. Era o advogado de Antônio, um dos sócios seniores de um dos escritórios jurídicos mais conceituados de Lisboa, especializado em direito societário e governança corporativa. Os dois entraram juntos e pararam no meio do salão. Não foram ao balcão. Não foram à área de espera. Antônio simplesmente ficou parado olhando em direção à sala de Ricardo com aquela calma que já era a sua marca registrada e fez um gesto levinho com a cabeça na direção do vidro. Mariana os viu entrar. Outros atendentes também viram. O sorriso de Mariana oscilou por uma fração de segundo. Tinha alguma coisa diferente na postura de Antônio agora, ou talvez fosse a presença do advogado com a maleta preta, ou talvez fosse simplesmente aquela calma que ele carregava e que de repente parecia perigosa, de uma forma que o dia anterior não tinha deixado claro. Ricardo também viu pela persiana semiaberta da sua sala. E dessa vez, diferente do dia anterior, ele levantou da cadeira e veio até a porta, sem precisar ser chamado. Saiu da sala, atravessou o salão, parou a uns 2 metros de distância de Antônio e do advogado, com aquela postura de quem ainda está tentando parecer no controle da situação, mas já sente que alguma coisa está errada. Ricardo disse: "Bom dia. Como posso ajudar?" Antônio olhou para ele por um segundo. Depois disse numa voz firme, mas completamente sem raiva, sem drama, sem encenação: "Doutor." "Ricardo,
Eu disse ontem que haveria uma consequência. Pois bem, chegou a hora. Ricardo engoliu em seco, abriu a boca para dizer alguma coisa, mas Antônio continuou. O senhor me atendeu ontem da forma mais desrespeitosa e mais antiética que eu já presenciei em décadas de envolvimento com o sistema bancário. Não verificou minha conta, não cumpriu com nenhum dos protocolos básicos de atendimento. Me mandou esperar por quase 1h30 em condições que não ofereceu a nenhum outro cliente. Fez julgamentos sobre minha situação financeira baseado exclusivamente na roupa que eu usava. E me pediu que me retirasse do banco como se eu fosse uma presença inconveniente. E a Mariana, que foi a primeira atendente a me receber, fez exatamente a mesma coisa. Disse que eu provavelmente estava no banco errado, sem sequer verificar meu cadastro no sistema. Ricardo estava visivelmente suado agora. Disse: Senhor, eu peço desculpas se houve algum mal-entendido. Eu não sabia quem o senhor era. Se eu tivesse sabido, teria... Antônio o interrompeu com a mesma calma de antes. Esse é exatamente o problema. O atendimento neste banco não deveria depender de quem eu sou. O protocolo é o mesmo para qualquer cliente que chega aqui, independentemente de como está vestido ou de quanto dinheiro aparenta ter. Isso não é uma opinião minha. É a política desta instituição, escrita em documento, aprovada em reunião de diretoria, de obrigação de todos os funcionários. Uma política que o senhor violou de forma clara e documentável. O advogado abriu a maleta, tirou um envelope, entregou para o Ricardo. Ricardo abriu com as mãos levemente trêmulas. Era uma carta formal, em papel timbrado do escritório de advocacia, com o cabeçalho do Banco Atlântico estampado abaixo, descrevendo a situação do dia anterior em detalhes precisos, com horários, com nomes, com uma descrição da conduta de Ricardo e de Mariana. E ao final informando que, por decisão do acionista controlador, com 62% das ações do banco, Dr. Ricardo Souza estava sendo removido do cargo de gerente da agência com efeito imediato. A ele seria oferecida uma transferência para funções de campo, especificamente na área de cobrança e visitas a clientes inadimplentes, se assim desejasse continuar na empresa. Caso contrário, o desligamento seria feito conforme a legislação trabalhista. Ricardo ficou olhando para o papel. Ficou em silêncio por um tempo que pareceu muito longo. Ao redor deles, o banco tinha parado. Não literalmente, mas praticamente. Os atendentes tinham desacelerado. Os consultores tinham ficado com os olhos levemente virados para aquele lado. Os clientes que estavam sendo atendidos também tinham percebido que alguma coisa importante estava acontecendo no meio do salão e olhavam discretamente. Ricardo finalmente disse: Senhor, quem é o senhor exatamente? Antônio respondeu: Pode me considerar o dono deste banco, porque tecnicamente é o que eu sou. E naquele momento, como que confirmando tudo, o advogado tirou outra folha da maleta. Era o documento de registro acionário, o nome de Antônio Ferreira. 62%, data de fundação da instituição. Ali estava tudo. Ricardo ficou olhando para a folha sem falar nada. Antônio então chamou Miguel, que estava ao fundo do salão. Miguel veio com passos rápidos, sem saber bem o que esperar. Antônio disse: Rapaz, você foi o único funcionário desta agência que ontem se preocupou em vir até mim, me cumprimentar, perguntar se eu precisava de ajuda e depois ainda tentou fazer o seu chefe ver aquele relatório. Isso diz tudo sobre o seu caráter profissional e sobre o seu senso de responsabilidade com o cliente. O advogado tirou mais um documento da maleta. Uma carta de promoção formal, assinada pelo próprio Antônio, como acionista controlador, promovendo Miguel ao cargo de gerente da agência, com efeito imediato, com todos os ajustes de salário e contrato correspondentes. Miguel ficou olhando para a carta com aquela expressão de quem não consegue processar o que está acontecendo. Os olhos marejaram levemente, mas ele não deixou rolar. Assentiu e disse: Muito obrigado, senhor, com voz firme, mas emocionada. Antônio então chamou Mariana. Ela veio até ele com o rosto pálido.
Antônio disse com uma clareza absoluta, mas sem crueldade: Mariana, você recebe uma advertência formal registrada na sua ficha. Essa advertência vai constar, mas você fica no cargo com uma segunda chance, porque acredito que você tem capacidade de entender o que fez de errado e corrigir. O que não pode acontecer nunca mais, em nenhuma circunstância, é um cliente ser julgado pela roupa que usa ou pela aparência que tem antes de qualquer verificação profissional. Se você tivesse simplesmente digitado o CPF do senhor no sistema ontem, nada disso teria acontecido. Você teria visto o que tinha que ver e teria agido de forma diferente. E eu não teria precisado passar por tudo isso. Mariana baixou a cabeça e disse em voz baixa: O senhor tem razão. Me desculpe. Não tenho nada a acrescentar. Antônio assentiu. Ficou em silêncio por um segundo. Então se virou para todos que estavam ali, clientes e funcionários juntos, num salão que estava completamente quieto agora, e disse numa voz que não precisava ser alta para ser ouvida em cada canto daquele mármore todo: Vocês têm muito a aprender com o Miguel. Não porque o Miguel vai ser o chefe de vocês agora, mas porque ele fez ontem algo muito simples que nenhum outro aqui fez. Ele tratou um ser humano com respeito antes de saber quanto esse ser humano valia no banco. Isso não é gentileza. Isso é profissionalismo básico. E é o único tipo de profissionalismo que importa aqui dentro. Antônio fez uma pausa e continuou. A partir de agora, a direção do banco vai mandar auditores disfarçados de clientes comuns periodicamente. Pessoas de roupa simples, sem aparência de dinheiro, que vão entrar aqui, pedir atendimento e me entregar relatório direto sobre como foram tratadas. Qualquer repetição do que aconteceu ontem vai ter consequências muito mais sérias do que as de hoje. Dito isso, Antônio Ferreira pegou a bengala, ajeitou o casaco de lã castanha e caminhou em direção às portas giratórias com o advogado ao lado. Antes de chegar nelas, parou uma última vez, virou levemente o corpo e disse sem olhar para ninguém em específico: Cuidem bem desta casa. Eu levei muitos anos para construir ela. E atravessou as portas. E sumiu lá fora, na Avenida da Liberdade, com o casaco velho, a bengala de madeira e a pasta de papel Manila debaixo do braço. O banco ficou em silêncio por alguns segundos depois que ele saiu. Então, alguém respirou, alguém tossiu, alguém começou a digitar no computador de novo. E devagar, o banco voltou a funcionar, mas era um funcionamento diferente. Mais cauteloso, mais consciente, com pessoas que agora sabiam que a aparência não diz nada sobre quem é a pessoa que está do outro lado do balcão. Ricardo se retirou da agência naquele mesmo dia com uma caixa de pertences e uma transferência na mão que ele ainda precisava decidir se aceitava ou não. Os colegas que ficaram não comemoraram, não fizeram piada, não disseram nada. Havia um desconforto coletivo de quem se reconhece numa história onde não escolheria ter sido coadjuvante. Miguel ficou sentado na sala do gerente pela primeira vez naquela tarde, a sala que tinha sido de Ricardo. A mesa grande, a cadeira com encosto alto, a vista pela persiana para o salão onde os funcionários trabalhavam. Ele ficou olhando por aquele vidro por um tempo, pensando no senhor de casaco velho e pasta surrada que tinha chegado na véspera e que ninguém quis ouvir. E pensou que às vezes a coisa mais importante que a gente faz na vida não é a coisa complicada nem a coisa heróica. É só ir até a cadeira do canto onde alguém está sendo ignorado e perguntar em que pode ajudar. A história do que aconteceu no Banco Atlântico naquele dia e no seguinte se espalhou rápido pelo meio empresarial de Lisboa. Não pelos jornais, não pelas redes sociais, mas daquele jeito que as histórias importantes se espalham, de pessoa para pessoa, em almoços de negócios, em conversas de elevador, em mensagens de madrugada entre sócios de empresa. E, invariavelmente, quando alguém contava, a outra pessoa dizia: é isso que separa um fundador de verdade de um acionista que só aparece para pegar dividendo. Um coloca o dinheiro, o outro coloca a alma.
E Antônio Ferreira, que tinha colocado a alma naquele banco décadas antes, foi para casa naquela tarde, pendurou o casaco de lã castanha no cabide da entrada, encostou a bengala na parede e esquentou uma sopinha de legumes no fogão. Porque, no fim das contas, ter 62% de um banco não muda o que você come no jantar, muda só o que você é capaz de fazer quando alguém acha que pode te diminuir só porque seu casaco é velho. E por hoje é isso, pessoal. Se você chegou até aqui, parabéns, porque essa foi uma história longa e cheia de lição. Muita gente assiste aos nossos vídeos, mas ainda não se inscreveu no canal. Se você gostou dessa história, clica no botão de inscrever agora. É de graça e faz uma diferença enorme para a gente conseguir continuar produzindo conteúdo assim para você. E se esse vídeo te tocou de alguma forma, deixa o like também, porque o like ajuda o canal a crescer e leva essa história para mais pessoas que precisam ouvir ela. Agora, quem assistiu até o final, deixa aqui nos comentários a palavra completo, só para a gente saber quantas pessoas ficaram até o fim dessa história. E aproveita e comenta de onde você está assistindo, porque a nossa galera está espalhada por todo o Brasil e pelo mundo, e a gente adora saber de onde vocês vêm. Até o próximo vídeo.